bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo essa aula. Vamos dar continuidade às nossas aulas do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. A aula é do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, a disciplina de matemática, primeiro bimestre, aula 08. Qual é o tema dessa aula? Resolução de problemas envolvendo multiplicação e divisão de números racionais. Parte 2, é a segunda parte. Vamos lá então? Vamos relembrar. Aperta a pause, tenta resolver no caderno, que não tem no livro de estudantes aqui, e depois solta o play para ver se você acertou ou não, tá bom? Então, espero que você já tenha resolvido, já está agora conferindo se acertou ou não. Então vamos lá. Durante uma aula de culinária, o professor pediu que os alunos preparassem uma receita de bolo que usa 0,75 litro de leite por unidade, por cada bolo, né? Como a turma era grande, eles decidiram fazer 2/3 da receita para cada grupo. Quantos litros de leite cada grupo precisou usar? Em litros a resposta. Por que em litros? Porque dá para fazer em ml também, né? Então vamos lá. A receita era de 0,75 litros, ela inteira. Mas eles decidiram fazer 2/3 da receita. Então como que fica 2/3 da receita? Se fosse 2 receitas, você ia fazer 2 vezes a quantidade de leite. Se fosse 3 receitas, você ia fazer 3 vezes a quantidade de leite. Como é 2/3, eu vou fazer 2/3 vezes a quantidade de leite, tá? Então, aqui tem várias maneiras de fazer, né? A maneira que eu acho mais simples é você fazer o quê? Representa um número 1 embaixo, porque 0,75 dividido por 1 dá ele mesmo. Aí se multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, 2 vezes 0,75. Então, 0,75 vezes 2. 2 vezes 5, 10. 5, 0 vai 1. 2 vezes 7, 14, com mais 1, 15, fica o 5, vai 1. 2 vezes 0, 0, com mais 1, 1. 2 casas depois da vírgula, devolveu. Então, daria 1,5 dividido. Agora, 3 vezes 1, 3. Então, agora eu tenho uma fração, e toda fração é uma divisão. É 1,5 dividido por 3. Então, 1,5 dividido por 3. Ah, mas agora tem vírgula. Como que eu faço mesmo? Coloco a vírgula e vou igualar as casinhas. Tem uma casa depois da vírgula no dividendo. Então no divisor vem e coloco uma casinha. Agora ficou igual. Apago a vírgula e venho fazer a conta. Quantas vezes eu preciso somar o 30 para chegar no 15? 0, né? 0 vezes 30, 0. 15 menos 0, 15. Cheguei nos decimais. Aí a vírgula voltou a cena aqui. Tem infinitos zeros aqui, eu abaixo 1. Quem vezes 30 dá 150? É o 5. 5 vezes 30 é 150. Acabou minha conta. Então, quantos que vai precisar cada um? 0,5 litros de leite. Meio litro, né? Meio litro. Outro método que seria muito rápido aqui é assim, ó. Se pensa assim. O 0,75 vai ser dividido em 3 partes iguais. Vai dar 0,25 cada parte. Pensar em dinheiro funciona na cabeça. Pensa que é dinheiro. 75 dividido por 3 dá 25 centavos. Aí eu preciso de 2 partes dessa. 2 vezes 25 centavos, 50 centavos. Ou seja, 0,5. Aí lembra que você não está falando de dinheiro. Era só para fazer a conta de cabeça. Meio litro de leite. Tranquilo? Vamos ver como que o material trata isso para nós? Olha lá. Resolução. A resolução se dá pela seguinte multiplicação. 0,75 vezes 2/3. Mas o meu estava ao contrário. Lembre que na multiplicação tanto faz a ordem dos fatores, tá? Transformando o número decimal em fração, temos... ele fez a fração virar... O decimal virar uma fração. Como que eu faço isso? Já falei na aula anterior. 0,75, põe a vírgula, 1 inteiro embaixo. E aí eu completo com zeros. Apago a vírgula e apago o zero da esquerda. Que aí ao simplificar por 25, vai dar 3/4, né?
E aí agora é só multiplicar. 3 quartos vezes 2 terços. 3 vezes 2, 2. 3 vezes 4, 12. E simplificando por 6, dá meio. E meio é 0,5 em decimal, né? É só dividir 1 pelo 2. Duas maneiras diferentes de fazer, chega no mesmo resultado, né? 3, que na primeira eu fiz 2 exemplos. Agora é com vocês. Aperte pause, tente resolver e depois solta o play para ver se você acertou ou não. Bom, espero eu que você já tenha resolvido e agora está conferindo se acertou ou não. Então vamos lá. Para realizar uma festa, para comemorar o Dia dos Professores, os meninos da turma ficaram encarregados de levar suco. No dia da festa, cada um dos 15 meninos da turma trouxe uma garrafa de 3 quartos de litro de suco. Quantos litros de suco no total os meninos trouxeram para a festa? Então vamos lá. São 15 meninos vezes 3 quartos de litro. Aí eu tenho uma multiplicação. Aí o meu 15 vira um inteiro, né? 15 sobre 1. Eu multiplico de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 15 vezes 3, para quem não conseguiu fazer de cabeça. 3 vezes 5, 15, foi 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1 que subiu, 4. 45. 1 vezes 4, 4. Aí deu 45 quartos. Agora toda fração é uma divisão. É só dividir. Quem vezes 4 chega perto do 4 sem passar? É 1. 1 vezes 4, 4. 4 que tira 4, 0. Abaixo 5. E se abaixou, tem que resolver. 1 vezes 4, 4 de novo. Sobrou 1. Não tem mais ninguém para baixar. Aí eu entro nos decimais. Tem infinitos zeros aqui. Eu abaixei um 0. 2 vezes 4, 8. Dá 2. Abaixo mais um 0. 5 vezes 4, 20. Acabou minha conta. Então foram levados 11,25 litros de suco. Né? Seria 11 litros e 250 ml. Tranquilo? Olha lá. Vamos ver se o material explica de outra maneira. Vamos comentar a explicação do material. O material explicou do mesmo jeito que eu fiz. A única diferença é que eles não colocam o número 1 aqui para você entender que na multiplicação de um número inteiro, o 15 inteiros é 15 sobre 1, tá bom? Mas o método foi o mesmo. Opa! Deixa eu apertar pause aqui, que está com a resposta lá. Continuando então. Atividade 2. Aperte pause, tente resolver, depois solta o play para ver se acertou ou não. Então, espero eu que você já tenha resolvido e tenha conseguido chegar na resposta. Vamos fazer a correção? Uma loja de roupas está fazendo várias promoções para renovar o estoque. Giovana resolveu aproveitar e comprou uma camisa feminina com 70%. Olha, bem importante isso aqui. De desconto, que custava R$ 196 antes da promoção. O valor pago, ele quer saber quanto que ela pagou, não quanto que teve de desconto. Pela Giovana, camisa feminina foi de... Então pensa comigo, se ela valia 100% e teve um desconto de 70%, quer dizer que ela vai pagar 30% do valor. Então se fosse, qual o valor que ela teve de desconto? Aí era o 70%. Agora quer saber quanto que ela pagou. Então ela pagou 30%. Então você vai fazer 30% de multiplicação 196. E aqui você pode fazer o 196 virar uma fração também. E eu posso cortar um zero lá, um zero aqui para ficar mais fácil. Então fica 3 décimos, de 10 partes ela vai pegar 3 partes de 196 inteiros. Aí eu multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 3 vezes 196, monta a conta. 196 vezes o 3. 3 vezes 6, 18, foi 1. 3 vezes 9, 27 com mais 1, 28, foi 2. 3 vezes 1, 3 com mais 2, 5. Então deu 588. Dividido, 10 vezes 1, 10. Como eu vou cortar um zero aqui, a vírgula vai dar uma casa. Então deu R$ 58,08.
ou R$ 58,80. Ah, professor, e essa dica que ele dá? É um outro método que dá para fazer, né? 1% é 0,03 e 30% é 0,30, ou seja, 0,3. E se eu multiplicar 0,3 por 196, eu vou chegar na resposta também. Olha lá. 0,3 vezes 196. 3 vezes 6, 18, foi 1. 3 vezes 9, 27, com mais 1, 28, foi 2. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. Devolvo uma casa depois da vírgula, R$ 58,80. Tranquilo? Então, vamos conferir a resposta do material digital. Olha lá. Já está. Aí está a resposta, né? Letra A mesmo. Certo? Agora, atividade 3. Um grupo de amigos. Aperta pause. Tenta resolver. E depois solta o play para ver se você acertou ou não. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Então lá, espero que você já tenha resolvido. Vamos fazer a correção? Olha lá. Um grupo de amigos pratica trekking. O que é trekking? É um termo usado sul-africano. É um termo sul-africano utilizado para se referir a caminhada em trilhas naturais. Nos finais de semana. Neste, eles analisaram a trilha e perceberam. Desculpe, eu vou ler de novo. Um grupo de amigos pratica trekking nos finais de semana. Neste final de semana, no caso, eles analisaram a trilha que percorrerão e perceberam que ela tem muitas subidas. Então, eles decidiram dividir o percurso em 7 blocos com 2,75 km de extensão cada bloco. Pergunta: podemos concluir que a trilha que será percorrida por esse grupo tem quantos quilômetros? Então, você pode fazer 2,75 mais 2,75, mas vai dar muito trabalho, então é mais fácil fazer 2,75 vezes 7. Vamos começar? Esquece a vírgula. 7 vezes 5, 35, fica o 5, sobe o 3. 7 vezes 7, 49, com mais 3, 49. 50, 51, 52, fica o 2, sobe o 5. 7 vezes 2, 14, 14 com mais 5, 19. Ah, então vão dar 1.920. Calma, senão terminou. Quantas casas tem depois da vírgula? 2, embaixo nenhuma. 2 com mais nenhuma, tem 2 casas para devolver. Devolve as 2 casas. Então vai percorrer 19,25 quilômetros. Alternativa correta, nesse caso, letra B. Acertou quem chegou nesse resultado, a letra B. Mas calculando, se você chutou só, para de chutar. Começa a tentar resolver, principalmente a leitura e a interpretação precisa ser praticado muito, tá? Aqui é da aula passada, que eu já deixei aqui sem querer, esqueci de tirar, tá bom? Então vamos lá. Aula número 4. Resolva. Desculpa. Aperte pause, resolva e depois solta o play para ver se você acertou ou não. Então vamos fazer a correção? Meus alunos lá tiveram uma dificuldade aqui nessa atividade. Atividade 4. A estação meteorológica de um município registrou as temperaturas mínimas em 4 períodos de um determinado dia. Então, ó, madrugada, manhã, tarde e noite, do mesmo dia. Conforme mostra a tabela a seguir. Na madrugada fez a temperatura mínima foi de menos 5,4 graus Celsius. Da manhã foi de menos 1,2 graus Celsius. À tarde já estava positivo, 5,8 graus Celsius. E à noite a mínima foi de 0 graus Celsius. Aí a pergunta é, a temperatura mínima média, e agora? Registrar nesse dia foi? Aí teve aluno que olhou e falou, professor, mas não estou entendendo. A média, o que é a média? É quando você soma todos os valores e divide pela quantidade de valores que você somou. No caso, eu vou dividir por 1,
2, 3, 4. Mas eu tenho que somar todo mundo. Então vamos lá. Menos 5,4 mais menos 1,2 mais 5,8 mais 0. Agora aqui. Menos com mais vai ficar menos. Então vai ficar menos 5,4 menos 1,2 mais 5,8 mais 0. Agora eu vou fazer um número negativo com um número negativo. Então lá, um número positivo com um número positivo você faz soma, um número positivo com um número negativo você faz subtração, um número negativo com um número positivo você faz subtração, e um número negativo com outro número negativo você faz uma adição. Então nesse caso, negativo com negativo, vou fazer uma adição. Esquece a vírgula agora, você vai pegar o valor absoluto. 5,4 mais 1,2. Somando. 4 mais 2, 6. 5 mais 1, 6 também. Vírgula embaixo de vírgula. Tranquilo? Chegamos no resultado. Vai prevalecer o sinal do número maior. O número maior é 5,4, o sinal dele é negativo. Então fica menos 6,6. Mais 5,8 mais 0. Agora eu tenho um número negativo com um número positivo. Negativo com positivo eu faço uma subtração. Então o número maior, o valor absoluto, vai em cima, que é o 6,6, e o outro valor absoluto vem embaixo, que é o 5,8. Vírgula embaixo de vírgula, né? 6 tira 8, não dá, empresta do vizinho, fica 5, aí fica 16. 16 tira 8, 8. 5 tira 5, 0. Agora, prevalece... Acho que eu errei alguma coisa aqui. Deixa eu ver onde que eu errei. Então, 5,4... Então, acho que é isso mesmo. Vamos lá. 16 tira 8, 8. 5 tira 5, 0. Vírgula embaixo de vírgula. Deu 0,8. Vai prevalecer o sinal do número absoluto maior. Quem é o número absoluto maior? 6,6 ou 5,8? 6,6. O sinal dele é negativo. Então, continuando aqui, ficou menos 0,8 mais 0. Qualquer coisa mais 0 é ele mesmo. Então, a soma de todas os valores negativos, temperaturas mínimas, deu menos 0,8. Porém, aqui está pedindo média. Então, eu tenho que dividir por quantos? Por 1, 2, 3, 4. 0,8 negativo dividido por 4 vai dar menos 0,2. Vai dar uma temperatura negativa de 0,2 graus Celsius. Ah, professor, mas como que faz essa divisão? Simples, esquece o sinal. Né? Menos dividido por mais dá menos, por isso que eu sabia que dava negativo. E vou dividir por 4. Igual as casinhas, apaga a vírgula. Aí, o zero esquerdo não vale nada, né? Então, vou apagar. Quantas vezes o 40 eu preciso para chegar perto do 8? Nenhum, né? Vai dar 0. Sobra 8. Coloco a vírgula e aí começam os números zeros. Abaixei um 0. 2 vezes 8, 80. Acabou. Então, menos 0,2. Alternativa correta, letra B. Vamos subir a resposta para ver se é isso mesmo? Então vamos lá. Vamos lá. Somou tudo, né? Aí fez o jogo de sinais, deu negativo. Aí quando eu somei tudo isso daqui, né? Porque o zero, a hora que somou com 5,8, já ficou 5,8. Deu menos 0,8 dividido por 4, porque é média, dava menos 0,4, 0,2. Alternativa correta, letra B. Exercício número 5. Então vamos lá, aperte pause, leia com atenção para depois a gente fazer a correção. Tranquilo? Então vamos lá. Esse aqui eu acho que é o exercício que mais deu trabalho para os alunos do 8º ano que eu dei aula na semana que passou, né? Então lá, durante um experimento em laboratório, uma equipe de estudantes usou 2/5 de um frasco. Então eles tinham um frasco lá, certo? E pegaram 5 partes dele, 1, 2, 3, 4, 5, e usaram 2 partes, ou seja, usaram 2/5 desse frasco de reagente para encher um tubo de ensaio, certo? Esse tubo tinha 7 por 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faz de conta que está tudo igual. Então, quando eles usavam 2/3 desse,
para encher o tubo, enchia 4/7 do tubo, tá? E aí, a pergunta é, com base nessa proporção, que fração do tubo é possível encher com 8/5 de frasco de reagente? Então, vamos lá, fazendo a conta agora sem os desenhos. O que acontece? 2/5 é o frasco que ele tem. Eu vou dividir esse 2/5 por 4/7, né? Então, se 2/5 enche 4/7 do tubo, então para encher um tubo completo, temos que fazer o quê? 2/5 dividido por 4/7. E como que eu faço a divisão de frações? Eu mantenho o primeiro valor da primeira fração, inverto a divisão para multiplicação, e a segunda fração é invertida. Quem tem embaixo vai para cima, quem tem em cima vem para baixo. Ficaria 7/4, né? Agora eu tenho uma fração, eu multiplico. 2 vezes 7, 14. 5 vezes 4, 20. Né? Então deu 14/20. Se eu for simplificar por um número 2, por exemplo, 14 dividido por 2 dá 7 e 20 dividido por 2 dá 10. Então, o que esses 7/10 quer dizer? Que 7/10 de reagente enche um tubo sozinho. Então, pegar o reagente, dividir em 10 partes, 7 partes dele vai encher um tubo sozinho. Agora, o que ele pergunta lá? Com base na proporção, que fração é possível encher com 8/5 de frasco de reagente? Então agora eu sei que 7/10 de um frasco inteiro enche um tubo. Então agora vamos ver quantos tubos vai encher com 8/5 de reagente. 8/5 dividido por 7/10. E aí, novamente, eu mantenho a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda fração. O 10 vai para cima e o 7 vem para baixo. E aqui, 8 vezes 10, 80. 5 vezes 7, 35. Aí eu posso fazer a simplificação, né? Eu sei que o 5 e o 80 é divisível, 35 e 80 é divisível por 5. 80 dividido por 5 dá 16. 35 dividido por 5 dá 7. Então quer dizer que ele vai encher 16/7 de tubo, né? Então, quantos que ele vai conseguir encher? 16/7 de tubo. Se a gente fosse falar em quantidade, seria assim, ó, 16 dividido por 7. 2 vezes 7 dá 14, sobra 2. Então daria 2 tubos inteiros mais 2/7 do último tubo. Então quase 3 tubos, né? Não dá quase porque não chegou nem na metade. Mas daria 2 tubos cheios e mais um outro tubo de ensaio lá, dividido em 7 partes, com 2 partes completas, tá bom? Então a alternativa correta, letra E. Vamos ver como que o material explica? Olha lá. Se 2/5 enche 4/7 do tubo, então para encher um tubo de ensaio completo, temos 2/5 dividido por 4/7. E aí, como eu falei, a divisão vira multiplicação do seu inverso. Aí 2 vezes 7, 14, 5 vezes 4, 20, simplificando 7/10. Então, portanto, usam-se 7/10 do reagente completo. Então tem o reagente, né? 7/10 dele vai dividir em 10 partes, vai usar 7 para encher um tubo de ensaio completo. Agora, calculando que será usado 5/8, ou seja, 5/8, 8 dividido por 5 vai dar um tubo cheio, um frasco cheio do reagente, mais 3/5 de outro frasco para poder completar. E aí a gente faz 8/5 dividido por 7/10, que vai dar a mesma resposta, 16/7. E se você gostou dessa aula, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, caso tenha ajudado. Agora essas duas perguntas aqui não tem na apostila, não tem no livro do estudante. É lá no caderno
que você vai responder, né? Ou mentalmente aí. Qual é o procedimento para dividir uma fração pela outra? Vou fazer aqui, ó. A dividido por B, uma fração, né? Dividido por C por D. Você mantém a primeira fração, troca a divisão pela multiplicação e inverte a segunda fração. Fica D sobre C, tá? Ao dividir o número decimal por 10, o que acontece com a posição da vírgula? Quando você divide qualquer coisa por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda, tá? Então, dividiu por 10, a vírgula anda uma casa à esquerda, né? Por exemplo, 20 dividido por 10, a vírgula está aqui? A vírgula está aqui, né? A vírgula anda uma casa, fica 2 inteiros, tranquilo? Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais uma aula. Até a próxima. Tchau, tchau.